Eu gostaria de começar a mensagem dessa noite fazendo uma pergunta a você. Você realmente crê que Jesus Cristo vai voltar? Vou perguntar de novo, gente. Você realmente crê que Jesus Cristo ele vai voltar? Sabe por quê? Porque isso tem que pautar as nossas escolhas diárias. Isso tem que pautar a razão da nossa fé. As escolhas que nós fazemos têm que ser pautadas diante da ideia de que em qualquer momento os céus podem se rasgar e Jesus Cristo voltar. Há uma canção que a nossa igreja tem cantado, e eu gosto muito dela, que nos lembra disso, de que somos peregrinos aqui. Aqui não é o nosso lugar. São canções que nós cantamos, mas que às vezes esquecemos na segunda-feira. São perguntas que você me responde agora com amém, com sim, mas que às vezes esquecemos na segunda-feira. E nessa noite, quando nós vamos terminar essa série de exposições na segunda carta de Pedro, eu e você precisamos ter isso na memória. Porque foi isso que o apóstolo Pedro queria trazer àquela comunidade. Lembrando que todo o sofrimento, como eu falei na primeira exposição, que eles estavam passando por serem perseguidos por causa de Cristo Jesus, por estarem morrendo por causa de Cristo Jesus, por estarem sendo caluniados e ensinados por falsos mestres, eles estavam esquecendo que Jesus Cristo iria voltar. E que aquele sofrimento era passageiro, que aquelas situações eram passageiras. Por isso que pela terceira vez, eu vou te fazer essa pergunta. E agora eu queria que você não precisa responder para mim. Responde aí para o seu coração. Você realmente crê que Jesus vai voltar? É algo para você refletir. Primeira exposição que nós fizemos, nós falamos sobre o poder de Deus. O apóstolo Pedro queria lembrar aquela comunidade que o poder de Deus continuava atuante naqueles dias. Segunda ideia que Pedro trabalha na sua carta é a fé que eles precisavam ter em Deus. E como aquela fé poderia salvar eles naqueles momentos de perseguição. Na última exposição, então, falamos um pouco sobre falsos mestres. Como os falsos mestres estavam entrando, incutindo ideias dentro daquele momento tão difícil da igreja de Cristo Jesus. E mais ainda, como a igreja de Cristo Jesus estava ouvindo os seus falsos mestres. Se você não pôde participar de todas as exposições, eu creio que elas já estão nas plataformas digitais da igreja, você pode ouvir no seu carro amanhã. Tá? Mas hoje eu quero encerrar essa série de exposições falando um pouco sobre o que Pedro termina na sua carta. E o sermão dessa noite nós batizamos assim: enquanto aguardamos a volta de Jesus. Então abra aí a sua Bíblia, segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, não tem 10, só para ver se você estava prestando atenção. Capítulo 3, a partir do verso 10, nós vamos ler até o final dessa carta. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudado. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando pelo dia do Senhor e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e uma nova terra aonde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, se empenhem para ser encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês com toda a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras para a própria destruição deles. Portanto, amados,
Sabendo disso, se guardem para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Se você voltar no começo desse capítulo, você vai ver a premissa daquilo que Pedro vai discorrer nesse capítulo. Porque ele começa falando para aquela igreja que ele queria trazer à memória dele alguns assuntos que haviam sido perdidos. Ele começa no verso 1 falando a respeito dos profetas, depois no verso 2 ele fala sobre Jesus Cristo, e depois no verso 2 também ele vem dizer sobre o ensino que os apóstolos trouxeram. Aí ele começa a fazer um meio de campo ali, um interlúdio, como nós chamamos, falando um pouco sobre a paciência de Deus, dizendo que Deus ainda não havia descido e rasgado aos céus, porque ele era paciente e aguardava então que todos aqueles que foram comprados em Cristo Jesus alcançassem ao Senhor. É interessante porque ele faz a diferença do tempo de Deus com o nosso tempo. Ele fala que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos para o Senhor é como se fosse um dia. E aí você pode fazer a jogada das palavras gregas aqui que ele utiliza, que é a palavra kairos e a palavra cronos. A palavra cronos é o nosso dia a dia. É o tempo que nós conseguimos mensurar. É o tempo, são os dias, são as semanas, são os meses, algo que nós conseguimos determinar. E ele vem dizer, olha, isso que vocês determinam é diferente no kairos. Então, não tem como você mensurar a volta de Jesus. Se você lembrar, lá em Atos, esse Pedro viu essa resposta. Porque quando Jesus estava subindo aos céus, ele pergunta a Jesus, quando que essas coisas vão acontecer? E daí, qual é o tempo que essas coisas vão acontecer? E lá ele faz uso dessa expressão. Olha, qual é o cronos? Que dia que vai ser que Jesus vai voltar? E Jesus, quando responde a Pedro, responde aos discípulos que eles estão vendo Jesus subir aos céus, e diz assim, é o kairos. Não compete vocês saberem o kairos, o tempo de Deus. Então, meu irmão, diferente de algumas igrejas, não perca tempo determinando quando que Jesus vai voltar. Não tem como eu e você determinarmos, Jesus Cristo vai voltar daqui 2 semanas, 3 semanas, daqui 2 anos. Eu lembro que no início do ministério, ali no ano, se eu não me engano, era 2010 ou 2008, agora me fugiu a memória, mas houve um movimento no Brasil, porque muitas igrejas acharam que Jesus Cristo ia voltar na virada daquele ano. E, cara, nós já estamos em quase 2022, Jesus não voltou. Os nossos irmãos adventistas também são marcados com este nome, porque eles creem nos adventos. E por várias vezes já marcaram também data para o Senhor Jesus voltar, e ele não voltou. E é interessante que quando as Escrituras falam a respeito da volta de Jesus, elas sempre usam essa expressão, tomem cuidado, porque ele virá como um ladrão. Tomem cuidado, porque ele vai vir quando vocês não esperarem. Tomem cuidado, e assim começa a explicar. Convido você, já que eu creio que nesse mês que nós estudamos a 2ª carta de Pedro, você já leu toda a 2ª carta de Pedro. Se você não leu, tem ainda essa noite para você ler. Talvez você já leu toda a 1ª carta de Pedro. Se você não leu, tem essa noite para você ler. Mas eu queria também convidar você a ler Mateus capítulo 24. Quando Jesus começa a falar do princípio das dores. Para que você possa ter mais ou menos uma noção de como será a volta de Jesus. Muitas coisas que Jesus ali relata já estão acontecendo. Muitas coisas que ali Jesus Cristo relata já aconteceram. Isso só significa uma coisa, ele está para voltar. E aí eu pergunto para você novamente, para você sair daqui com essa pergunta na mente. Você realmente crê na volta de Jesus? Você realmente crê que um dia, num domingo, você vai estar se arrumando para vir ao culto, tomando o seu banho, botando a sua roupa, botando o seu perfume, e quando você entrar no seu carro, os céus vão se rasgar? Ou um dia, ao invés do despertador te chamar na segunda-feira pela manhã para você ir para o trabalho, é o céu que vão se rasgar e você vai ser chamado para viver na eternidade? Você já parou para pensar dessa maneira? Porque o apóstolo Pedro, quando ele vem falar nessa carta, ele termina essa carta dizendo, se vocês creem dessa maneira, vocês precisam ter algumas atitudes, vocês precisam viver de alguma maneira. E nessa noite eu quero falar sobre 2 dessas maneiras que o apóstolo Pedro aqui coloca. Primeira delas, que se você crê na volta de Jesus, você precisa viver de acordo com a volta de Jesus. Aí você pode ver do verso 14 até o verso 17.
O apóstolo Pedro ele começa a colocar algumas situações que se eu creio que Jesus Cristo vai voltar, eu vou viver, eu vou me preparar. Eu estava, enquanto preparava essa mensagem, lembrando da minha infância. E eu vejo os meus filhos aprontarem hoje e eu lembro da minha infância, porque eu também aprontava. E é interessante que quando a minha mãe saía e eu aprontava alguma coisa em casa, e eu sabia que logo ela iria voltar, eu deixava uma cartinha sempre na entrada de casa, já pedindo desculpa. Para quê? Para tentar não levar as cintadas que eu sabia que eu ia levar. Então eu já estava me preparando para aquilo que iria acontecer. É mais ou menos essa noção que aqui Pedro quer trazer à igreja. Se você crê que Jesus Cristo vai voltar, se você realmente crê que os céus vão se rasgar, viva dessa maneira. Se porte dessa maneira. Abra o seu coração e tenha atitudes de pessoas que demonstram isso. Algumas questões antes de entrar nesse ponto eu queria lembrar você. Isso é plus, viu? Para você guardar aí nas suas anotações. Perceba a amizade que Pedro tinha com Paulo aqui. Pedro citando o apóstolo Paulo na sua carta. Muitas vezes nós começamos a montar times. Eu sou do time do pastor Rodrigo, eu sou do time do pastor Nico, eu sou do time do Augusto Nicodemos, eu sou do time do Paulo Júnior, eu sou do time do Raio que o Parto, eu sou do time que não sei o quê. E muita gente é do time de Paulo e de Pedro. Pedro aqui demonstra que entre ele e Paulo não havia nada. Ele compreende que Paulo falava de coisas que ele não entendia, muito difícil de entender, mas ele não descredibiliza o apóstolo Paulo. E da mesma maneira, Paulo, quando fala de Pedro nas suas cartas. Segunda ideia, lembre-se que a expressão da volta de Jesus é para os amados de Deus. O mundo tem que temer a volta de Jesus. Você não. Pelo contrário, você tem que ansiar a volta de Jesus. Já parou para prestar atenção? Se nós realmente buscamos o Senhor, e se nós realmente queremos que Ele volte, as nossas orações iriam mudar. Deus, antes do Senhor me curar, eu quero que o Senhor volte. Deus, antes de você trazer soluções para minha família, eu quero que o Senhor volte. Deus, antes que o Senhor resolva a minha vida profissional, eu quero que o Senhor volte, porque é essa a resposta. Como oramos nessa noite, Deus, antes do Senhor talvez intervir na nossa nação e avivar, volta, porque daí vai acabar todo esse processo. E Pedro, diferente dos outros apóstolos, era conhecido por bater na igreja, assim como o apóstolo Paulo. Mas aqui nessa carta ele usa por pelo menos 4 vezes a expressão amados. Lembrando os seus leitores que eles são amados por Deus e que para os amados de Deus, a volta de Jesus não é um problema, mas é uma solução. Se você crê, viva de acordo. E a primeira ideia disso é espere. Verso 12, 13 e 14. Você tem que esperar a volta de Jesus. Paciência. Perceba o apóstolo Pedro usando essa expressão, dizendo que se o Senhor não voltou, é pela paciência do Senhor. Poderíamos aqui traduzir a palavra do grego como longanimidade, ou um longo ânimo, ou então dando uma segunda chance, dando uma oportunidade. Talvez você já foi interpelado por pessoas que dizem assim, eu não gosto do Deus de vocês, porque Ele não vai escolher todo mundo. É injusto esse Deus. Aqui o apóstolo Pedro quebra esse conceito, dizendo que Jesus Cristo não voltou ainda, porque Deus está sendo paciente, dando oportunidade para que as pessoas ouçam o evangelho de Cristo Jesus e se arrependam. Não vai sobrar ninguém, meu irmão. Não vai faltar ninguém no céu. Todos aqueles que Ele predestinou de antemão, como o apóstolo Paulo nos ensina, Ele vai alcançar pelo Espírito Santo. Vai alcançar através do Evangelho do Senhor que eu e você estamos pregando. Que eu e você estamos vivendo. Pode ser na nossa geração? Pode. Pode ser daqui 10 gerações? Pode. Mas a gente tem que aguardar. Eu tenho procurado, nesses últimos anos, no tempo que eu tenho, ouvir pastores pregando de outras igrejas, da nossa denominação, de outras denominações, do nosso estado, de fora do estado, de outros lugares do país. Meu irmão, pouco tem se falado sobre a volta de Jesus. Pouco tem se pregado sobre a volta de Jesus. Poucas igrejas têm sido conduzidas à premissa de que nós não fomos criados para viver aqui.
Pedro fala que aqueles que creem e vivem de acordo, eles esperam ansiosamente. Uma oração que eu tenho feito já há alguns anos, e aí eu vou abrir o meu coração para vocês. Se você é pai, você tem esse mesmo pensamento que eu. Que mundo horrível que nós vivemos, né? Eu tenho pena, muita preocupação do mundo que os meus filhos vão viver. Por 2 motivos. Porque a palavra do Senhor fala que só vai piorar. Se você tem alguma expectativa de mudança, pode tirar do seu coração. Só vai piorar. À medida que a volta de Jesus se aproxima, o mundo só vai piorar. Mas o que mais me preocupa é que a igreja não se move. A igreja não se levanta. Olha a nossa nação. Politizamos a igreja. Politizamos o reino de Deus. Achando que Deus precisa da política para se mover. Nós precisamos entender que os dias são maus. Mas ainda existe um remanescente fiel. E sabe quem é esse remanescente fiel? É aqueles que esperam a volta de Jesus. Porque daí você vai para o seu trabalho e você vai trabalhar da melhor maneira. Porque você quer que quando as pessoas olhem para você, ao invés de glorificar a sua vida e dizer, nossa, você é um ótimo funcionário, você é ótimo naquilo que você faz, você tem muita habilidade, você vai conduzir elas à presença de Deus. Porque é isso que você espera. A pergunta é, que vai ficar nessa noite na sua cabeça, você realmente crê na volta de Jesus? Segunda ideia dentro desse ponto, Paulo fala para a gente Pedro, a gente prega tanto em Paulo que a gente se confunde, né? Pedro fala para a gente trabalhar, empenhar, desenvolver. Pedro aqui está falando a respeito da nossa santificação, como nós precisamos desenvolver a nossa santificação aguardando a volta de Jesus Cristo. E aí é muito simples, já falei isso aqui, eu quero repetir com você. Se você não gosta de orar, se você não gosta de ler a Bíblia, se você não gosta de cantar, se você não gosta de estar na comunhão da igreja, para que você quer ir para o céu? O que você quer fazer lá? Não vai ter Subway no céu. E não tem mais nem em Pelotas agora. Fechou também. Não vai ter isso lá. Na verdade, as pessoas querem estar no meio desse povo porque tem medo de ir para o inferno. Que crente medíocre isso. Você tem que querer estar no céu. E você, enquanto aguarda isso, você vai se empenhar para a sua santificação. A vontade de Deus é uma. Que você seja santo como Ele é santo. E daí você diz para mim, pastor, mas Deus é Deus, eu sou diferente. Olha que interessante o que o apóstolo Pedro faz aqui. Abre aí a sua Bíblia de novo. Verso 14. Portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, se empenhem para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Sabe que a quem essa expressão, esses adjetivos foram colocados antes de mim e de você? Lembra? Jesus. O Cordeiro sem mácula. O Cordeiro sem defeito. Olha o peso que Pedro está dizendo para aqueles que realmente creem na volta de Jesus. Se eu creio que Jesus vai voltar, eu vou manifestar no meu caráter, na minha moral, nas minhas ações, nas minhas atitudes como cristão, a mesma atitude que Cristo teve, de ser imaculado. Imaculado traz a ideia daquilo que as pessoas têm de percepção nossa. As pessoas olhavam para Jesus e não encontravam nele mácula, não encontravam falha. Isso fica muito claro no julgamento de Jesus. Lembra os algozes de Jesus dizendo, eu não tenho nada para crucificar ele. Eu não tenho nenhum motivo para condenar ele. Será que as pessoas têm olhado para mim e para a sua vida e dito a mesma coisa? Olhado para o nosso cotidiano, olhado para o meu dia a dia e para o seu dia a dia e dito assim, eles não têm mácula, eles não têm falhas. E a igreja brasileira, ela sofreu durante a década de 70, 80, até metade dos anos 90. Porque ser cristão era ser perfeito.
Ser cristão era você não fazer nada de errado na frente dos outros, mas dentro de casa você fazer. Quando ninguém está olhando, você fazer. Só que a ideia de sem mácula é mais profundo que isso. É vocês apresentarem às pessoas o Evangelho de Cristo Jesus. E o Evangelho de Cristo Jesus, ele nos mostra que nós somos pecadores. A ideia de você viver sem culpa é algo que tem matado a nossa geração. E quando eu falo matado, estou falando literalmente. A grande maioria das pessoas que tiram a própria vida é porque elas têm uma dor tão grande no coração que elas não conseguem lidar com ela. E é o último ato que ela faz para tentar se livrar da dor que ela está sentindo. Pedro disse: se vocês vivem aguardando a volta de Jesus, vocês vão ser indesculpáveis. Por causa das suas atitudes? Não. Mas porque você já recebeu o perdão. Já percebeu a lógica do perdão nas Escrituras? Os pecados que você cometeu ontem, Jesus Cristo já morreu por eles. Os pecados que você está cometendo agora, enquanto eu estou pregando, Cristo já morreu por eles. Deixa eu te contar uma outra ideia. Se você viver mais 100 anos, você vai pecar todos os dias. E Jesus Cristo já morreu por esses pecados. Ele já perdoou. Quando nós confessamos os nossos pecados, não é porque nós estamos assim: Deus, olha eu aqui, perdoa a minha vida. Você já foi perdoado. Você confessa porque todas as vezes que nós abrimos a nossa boca e dizemos: Deus, eu fiz isso contra a tua vontade, é como se eu estivesse dizendo diante de Deus: Deus, eu não merecia o teu amor. Eu não merecia a tua graça. Eu não merecia ser chamado teu filho. Mas o Senhor me alcançou. Semana passada, enquanto o louvor estava cantando, eles cantaram uma música e pastor, acho que todos, devaneio, como eu. E eu fiquei pensando, a canção falava sobre me derramar. Lembra uma canção bonitinha? Tem a idade do Nico já essa música. E ela fala assim: eis-me aqui outra vez. Eu parei ali. Porque eu fiquei pensando, é mais uma vez que eu estou na tua presença para dizer que eu não merecia estar na tua presença. É mais uma vez que eu estou na tua presença, ao invés de trazer frutos de louvor e adoração, eu estou trazendo os meus pecados diante do Senhor. É mais uma vez que eu preciso quebrantar o meu coração para que a tua graça possa habitar em mim. É mais uma vez que eu não vivi como o Senhor me chamou para viver. Ainda bem que Deus nos perdoa e você já está perdoado. Receba esse perdão. Concluindo esse ponto, o próprio verso 17 fala assim: guardem-se para que não sejam levados pelo erro daqueles que não têm princípios morais e nem na sua firmeza vocês caiam. O apóstolo Pedro aqui começa a fazer um contraponto. E ele termina dizendo: se nós vivemos e aguardamos a volta de Jesus, nós não podemos ser como os falsos profetas. Daí você lê 2 Pedro, capítulo 2, verso 13. Pedro fala que os falsos profetas são nódulos, são deformidades no reino de Deus. E daí ele nos contrapõe, dizendo: você não é um falso profeta. Você é filho de Deus. Como filho de Deus, você vive em paz com Deus por causa de Cristo Jesus. Então, seja sem mácula. Então, seja indesculpável. Opa, não é indesculpável. Sem culpa, desculpe. Segunda ideia que eu queria trabalhar com você, segundo ponto maior. Se você crê na volta de Jesus, cresça e se desenvolva. E aqui eu quero falar com você rapidamente, porque o nosso horário já foi. Verso 17 e verso 18 fala assim: portanto, amados, sabendo disso, se guardem para que não sejam levados pelos erros dos que não têm princípios morais e nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele a glória, agora e para sempre. Amém. Se você crê na volta de Jesus, você precisa desenvolver. Você precisa avançar. Você precisa amadurecer.
Hoje, lá no Integrário, eu falando com os irmãos, eu falei, a palavra de Deus só ensina que existe 2 tipos de crente. Ou você é neófito, ou você é maduro. Não tem meio termo. A Bíblia não fala de você ser meio maduro, ou você ser meio imaturo. Ou você é neófito. Você foi salvo, alcançado por Cristo Jesus. Você entende que você é pecador, mas você não desenvolve a sua santificação. Não sei porquê. Você foi alcançado por um amor que arrebata a sua vida, mas você não desenvolve. E a Bíblia te chama então de imaturo, neófito. Não compreende o chamado de Deus. Como eu falei para você, vai ser salvo, mas é uma fé medíocre. Ou então você é maduro. Você compreende a salvação. Você compreende quem Cristo Jesus é. Você compreende o que você faz. Então você passa a ter atitudes diferentes. Você passa então a amadurecer e viver uma vida de santificação. Não tem a ver, vou frisar bem para que você saia daqui com esse ensino bem guardado no seu coração. Não tem a ver com salvação. Tem a ver com a sua santificação. E aí Pedro diz para nós desenvolvermos a nossa santificação em 2 áreas. Primeira delas, na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você crê que Jesus vai voltar, você vai desenvolver a sua santificação na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor, o que é desenvolver a nossa salvação, a nossa santificação na graça do nosso Senhor Jesus Cristo? Tem a ver com a maneira que você cultua. Tem a ver com a maneira que você se porta diante de Deus. Tem a ver com a maneira que você se porta na presença dos outros. Tem a ver com a maneira que você se relaciona com o reino de Deus. Tem a ver com a maneira que você se relaciona na sua família, na sua casa, no seu trabalho. Tem a ver com todas as áreas da sua vida. Porque se você compreende a graça de Deus, só existe graça de Deus porque você é pecador. E o primeiro princípio que você vai desenvolver na graça é sempre se colocar na presença de Deus como pecador que você é. Como alguém que precisa aprender dele. Desenvolver a sua vida. Os adjetivos que são agregados em você não são agregados por sua causa, mas são agregados por causa do Espírito Santo de Deus. Quando eu falo da graça, maravilhosa graça, como nós cantamos nessa noite, o primeiro passo é reconhecer que eu sou pecador. Eu sou pecador. Eu não iria para a cruz. Eu não morreria por ninguém. Jesus fez isso no meu lugar. Isso é desenvolver a graça. Porque quando você acaba desenvolvendo a graça do Senhor Jesus, você acaba aprendendo com os discípulos. Jesus ali no texto que nós lemos de Lucas diz para eles, o meu reino não é como o de vocês. No reino dos homens, o maior é aquele que manda. No meu reino, o maior é aquele que serve. Você só vai servir as pessoas se você entender que Jesus Cristo serviu a sua vida. E daí você vai fazer isso por 2 motivos. Ou porque você está extremamente alegre, de saber que aquele que é o Senhor da sua vida te ensinou servindo, ou você vai fazer porque você tem vergonha na cara. De qualquer uma das 2 maneiras você vai fazer. Vergonha na cara porque se Cristo, Jesus Cristo serviu você, por que você não vai servir as pessoas? Por que o nariz tão alto? Por que o orgulho tão latente? É porque talvez você não conheceu a graça ainda. E aí eu sou tentado a dizer que se você ainda vive de maneira orgulhosa, se você ainda vive achando que você é a bolachinha mais recheada do pacote, se você vive achando que a igreja está aqui para te servir, você não conheceu a graça ainda. Pode ter conhecido qualquer outra coisa, menos a graça de Deus. Segunda faceta da graça é o perdão. Nós recebemos de graça do Senhor. Desenvolver a graça de Deus na nossa vida é aprender a perdoar. Quantas pessoas vivem amarguradas nos nossos dias? Porque não aprenderam a perdoar. Tem coisas que você fez e já está feito, meu irmão. Preguei há pouco tempo atrás sobre isso. Procura lá nas mídias sociais. Não vive no seu passado. Você foi perdoado. Perdoe as pessoas.
É complicado nessa relação, mas eu e você precisamos desenvolver a graça de Deus. Nós também precisamos desenvolver a graça de Deus e crescer no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deixa eu fazer algumas perguntas para você. Qual cidade Jesus nasceu? Pode responder. O presbítero Nico vai dar uma caixa de bombom para quem acertar. Que cidade Jesus nasceu? Belém. Tem alguém anotando? Tem que anotar, depois cobrem do Nico. Quantos anos Jesus tinha quando começou o seu ministério? 30. Quantas pessoas Jesus escolheu para caminhar com ele? 12. Quantas pessoas faziam parte do ministério de Jesus? 120. Essa é difícil, 2 caixas essa aí. Para você? Ah, então tá bom. Não pode ser, é graça, você tem que dar para os outros, não receber. Qual foi o ensino de Jesus a respeito de perdão? O que Jesus ensinou a respeito de igreja? O que Jesus Cristo fez na cruz? Saber respostas de escola dominical é barbadinha. Gincana bíblica você quer porque você quer ganhar bombom. Agora, falar das coisas sérias do reino de Deus, a gente não quer saber. E isso é desenvolver no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Quantas vezes você separa da sua semana para ter relacionamento com Ele? Acho muito engraçado um videozinho que foi feito, onde Jesus Cristo encontra com um dos seus discípulos no bar. E lá o discípulo fala. Toma uma água e fala. Quando Jesus vai falar, Jesus, agora eu não posso ir porque eu tenho que trabalhar. Eu tenho compromisso. E vaza. É esse tipo de crente que tem regido a nossa geração. Nós queremos fazer catarses na presença de Deus. Deus está ali para viver o nosso divã. Ele é o nosso terapeuta. Mas quando é a voz dele que nós temos que ouvir, nós não queremos ouvir. Quando você estuda o Sermão da Montanha, Jesus pega o Antigo Testamento e faz assim na nossa cara. E depois esfrega ainda. E fala, se você quer ser meu discípulo, você precisa viver assim. Mas isso não dá ibope. O que dá ibope é dizer que você vai vencer. O que dá ibope é dizer que você vai ser curado. O que dá ibope é dizer que você é um coitadinho e que Jesus te salvou. Assim você não amadurece, meu irmão. Assim você não cresce no desenvolvimento, não desenvolve em conhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E aí eu podia gastar mais um tempo falando com você sobre isso. Mas quero te lembrar de 2 coisas. Ele é Senhor. Eu sei que as gerações estão diferentes. Eu cresci chamando meu pai de Senhor. Eu nem peço para os meus filhos isso. Mas talvez fosse necessário. Porque isso lembra quem eu sou para eles. Você não é feito para mandar em Jesus. Você não é Senhor de Jesus. Ele é o Senhor da sua vida. É Ele que manda. Você só obedece. Se você está vivendo um evangelho até hoje que é diferente disso, deixa eu te contar uma história. Leia o 2º capítulo de 2 Pedro. Esse é o evangelho que os falsos profetas pregam. Jesus não está aqui para servir você. Ele é o Senhor. Sabe por quê? Mateus capítulo 28 fala sobre isso. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Tem algum lugar que Jesus não manda? Não. Até no inferno ele manda? Manda. Manda na sua casa? Manda. Na sua vida? Manda. Você pode se submeter a ele? Deve. Pode não se submeter? Não deveria, mas pode. É quando você peca. Então, entenda isso. Ele é o Salvador da sua vida. E aí a pergunta básica é, ele te salvou do quê? Do quê? Alguns meses atrás, anos atrás já, eu entrei na minha casa, na casa que eu morava antigamente,
E a minha casa antiga, você tinha um esquema lá. Você não podia deixar a chave na porta. Porque se fica uma chave de um lado e uma chave do outro, você fica trancado e não sai. E a casa que eu morava só tinha uma entrada e uma saída. E um dia eu cheguei tarde da igreja, a Dani tinha deixado a chave por dentro, eu cheguei a abrir com a minha chave por fora, e quando eu vi a chave dentro, o que eu fiz? Fechei. Resultado, no outro dia de manhã eu estava trancado na minha própria casa. Daí eu precisei ligar. Presbítero Nico, vem me salvar aqui. Eu estou preso, estou perdido na casa do pai. E o Nico, que temos essa amizade, chegou na minha casa já mandando mensagem pro conselho. Ó, tive que vir salvar um negão aqui que ele ficou preso dentro de casa. Aquele momento o Nico foi o meu salvador. Do que? Estava preso dentro da minha casa e ele me salvou. Não é esse tipo de salvador que Jesus é, não. É de algo muito pior. A Bíblia te coloca num lugar que você é inimigo de Deus. E Jesus Cristo vai lá e pega você. Agora você é filho. Você antes vivia em pecado. Jesus Cristo vai lá e pega você. Agora você pode viver em santidade. Você estava morto. E agora Jesus pega você e traz você para a vida. É disso que ele te salvou. Por isso que as pessoas às vezes têm medo de conversar com o pastor. Eu sei que eu tenho essa cara de bravo, mas é só a cara. Você tinha que ficar preocupado. É o dia que Deus te chamar para um tete-a-tete. Aí você tinha que se preocupar. E disso Cristo nos salvou. A vinda do Senhor é certa. Ele vai voltar. Minha oração é que ele volte antes de nós comermos a pizza dessa noite. Não sei quando ele vai voltar. Eu tenho expectativas no meu coração. Creio que já estamos vivendo a última, se não a penúltima geração antes da volta de Jesus. Porque está latente essa volta. Mas independentemente do dia e do momento que ele voltar, nós precisamos viver uma vida como Pedro termina a sua carta, dizendo a ele toda a honra e toda a glória. Amém. Se você crê na volta de Jesus, tenha uma vida que viva para a glória de Deus. Aí, meu irmão, o mundo vai ser diferente. Vai mudar muita coisa? Não vai. Mas as pessoas vão conhecer Jesus. E é esse o seu propósito aqui na Terra. Ser caminho para as pessoas até Jesus Cristo. Porque só Ele é caminho para entrar na presença do Pai. Meu desafio a você nessa noite. Se você ainda não vive assim, viva aguardando ansiosamente a volta de Jesus. E daí, para ser homileticamente certo, eu quero terminar a mensagem dessa noite perguntando para você novamente. Você crê na volta de Jesus? Responde aí no seu coração. Você crê na volta de Jesus? Porque se os céus não se rasgaram ainda, ainda há tempo. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, nessa noite, a minha única oração, ao findar o culto dessa noite, é pedir que o Senhor volte. Rasga os céus e venha buscar a tua igreja. Os dias que vivemos são maus, são difíceis, são complicados. Assim como na minha casa, eu creio que na casa dos meus irmãos também. Existe dificuldade, existe dor, existe luto, existe perda. Mas tudo isso vai acabar no dia que houver esse estrondo no céu e o Senhor voltar. Por isso que a minha oração é: volta logo. E enquanto Deus, o Senhor não volte, nos ensina a viver como Pedro desafiou essa igreja. A viver de modo digno do Evangelho. A viver como pessoas que realmente aguardam a tua volta. Para que assim possamos crescer e nos desenvolver no Senhor. Guarda os meus irmãos aqui. Guarda aqueles que estão nos assistindo em casa. Que o teu Espírito Santo se derrame sobre a vida deles. Em nome de Jesus. E agora, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a consolação eterna do Espírito Santo de Deus esteja com você e com a sua família desde o dia de hoje até o dia em que Ele há de voltar dentre as nuvens. Em nome dele que oramos, em nome de Jesus. Amém.